Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o décimo dia da moda, acho que é o 10º dia, enfim. Hoje eu assisti só 3 filmes, porque na média os filmes de hoje foram longos, todos com mais de 1h40 e 2 deles com mais de 2 horas. O primeiro filme foi o volume 2 do As Mil e Uma Noites, do português Miguel Gomes. Eu comentei num dos vídeos anteriores sobre o volume 1 e a minha fascinação não só com o roteiro belíssimo do Miguel Gomes, assim, do ponto de vista de narração, de diálogos, de imaginação, mas do ponto de vista estrutural. O curioso é que esse volume 2, o Desolado, do ponto de vista estrutural, ele é infinitamente mais convencional, mais simples do que o volume 1. Que inclusive investe muito em metalinguagem, e esse não. Esse basicamente é uma pequena antologia com três histórias, com 3 curtas. Eu digo que isso me espanta porque Portugal selecionou o volume 2 para representá-lo no Oscar 2016. Eu particularmente teria selecionado o volume 1, que eu acho que é bem mais consistente, não só como do ponto de vista das histórias que conta, mas também da estrutura. Mas, dito isso, o volume 2 é muito bom. Eu sou um fã cada vez maior do Miguel Gomes. São 3 histórias, como eu falei. A primeira história do filme gira em torno de um bandido chamado Simão Sem Tripas, e é a mais fraca das 3 histórias. E a última é sobre um cachorrinho chamado Dixie, e a gente acompanha os vários donos desse cachorrinho. Que é uma história interessante, bem humorada, mas também com um elemento de tragédia. Mas para mim o que realmente faz o filme ser inesquecível, e aliás eu até comentei no Twitter, para mim só esse curta já valeria a trilogia toda, é o segundo curta, que é As Lágrimas da Juíza. O objetivo, inclusive, das Mil e Uma Noites do Miguel Gomes é fazer uma série de alegorias sobre a situação política, econômica, social de Portugal nos dias de hoje. O filme abre dizendo isso, que a partir de 2012, Portugal começou a adotar uma política de austeridade que praticamente levou ao empobrecimento geral da população, uma política de austeridade que a gente vê a direita apoiando no Brasil e que infelizmente a esquerda tem colocado em prática também. Mas enfim, isso não é um vídeo sobre política, embora o filme seja político na sua essência. Defendendo uma tese, aí eu tenho que dizer, como dizia também o mestre Roger Ebert, citado sempre aqui, um homem vai ao cinema e o crítico tem que reconhecer que ele é aquele homem, ele tem que reconhecer as suas influências particulares e os seus referentes. Então eu já tenho uma simpatia grande do ponto de vista político pelo filme, mas não é só do ponto de vista político. O filme ele é muito consistente, a narração do filme, os diálogos do filme, o texto do filme é um texto muito elegante, é um texto muito bonito, tem uma construção que consegue ao mesmo tempo, como eu falei, ser elegante, ser informativa, desenvolver os temas e ser extremamente bem humorada na sua alma, vamos dizer assim. O segundo curta que me encantou tanto, As Lágrimas da Juíza, ele começa mostrando um julgamento de uma mãe e de um filho que alugaram um apartamento e venderam os móveis desse apartamento, que não pertenciam a eles. Só que a partir daí, um julgamento, uma sentença, ou um testemunho vai levando a outro, vai levando a outro, vai levando a outro, e acaba desenrolando uma série, um rol de acusações e de crimes cometidos por todo tipo de elemento da sociedade, e aí a gente vê muito claramente o conceito alegórico do filme como um todo. E tem um momento, por exemplo, que eu acho muito interessante, em que tem um gênio, que é um dos acusados, e ele diz que o patrão dele, o mestre dele, estava querendo prejudicar o país. E aí como assim estava querendo prejudicar o país? A partir de um detalhezinho. E aí ele vai informando, mostrando como a corporação, através da decisão, de maneira bem objetiva, a partir de um boicote, ou melhor dizendo, mais que boicote, a partir da sabotagem de um elemento pequeno da cadeia econômica, isso vai gerando uma bola de neve que lá na outra ponta vai beneficiar
as grandes corporações. E essas, quem sempre vão se beneficiar são as grandes corporações em detrimento do homem comum, do homem do povo. E o filme faz isso de uma maneira, mostra isso de uma maneira muito elegante e bem humorada. O filme é muito engraçado, embora que também tenha momentos tocantes. Esse volume 2 eu gostei muito, embora, repito, eu prefiro ainda o volume 1. E no vídeo amanhã eu vou comentar o volume 3. O segundo filme que eu vi no dia foi o filme novo do Wolfgang Becker, um diretor alemão que fez o Adeus Lenin. Inclusive esse filme novo dele também é com o Daniel Brühl, né, o protagonista do Adeus Lenin, que gira em torno de um escritor que resolve fazer uma biografia do Manuel Kaminski. E o filme gira em torno da relação entre esse escritor, que é um picareta, um cara mal intencionado e divertidíssimo. O Daniel Brühl vive o personagem de maneira muito com um timing cômico muito bom, e a relação dele com o Kaminski, que é vivida de uma maneira também exemplar pelo Jesper Christensen. E o filme, ele de certa maneira é um road movie, porque acompanha a viagem desses dois personagens pelo país, e enquanto eles estão indo encontrar uma antiga amante do Kaminski. E é um filme que não só um estudo de personagem, a gente vai percebendo como esse personagem do jornalista ele vai crescendo do ponto de vista de caráter, de intenções, de ética, mas também é um filme construído a partir da dinâmica dos dois personagens. E a narrativa é uma narrativa muito inventiva. Há intromissões de animações, inclusive inspiradas em telas célebres. Há elementos de inserção de elementos fictícios na realidade, em eventos históricos. E é um filme, como eu falei, que tem é dinâmico, é ágil. E me agradou assim, imensamente justamente por conseguir combinar esse estudo de personagens com um bom humor. E a gente não sente passando, o filme tem mais de 2 horas, a gente não sente passando. É um filme que realmente fiquei muito feliz de ver. É um filme leve, é um filme agradável, é um filme que te faz sair do cinema bem. E o último filme que eu vi no dia foi um filme brasileiro muito interessante chamado A Morte de J.P. Cuenca, dirigido, escrito e protagonizado pelo o escritor J.P. Cuenca, que em 2008 um cara foi descoberto morto, e isso pelo menos o filme alega e mostra documentos dizendo que é real. Um cara foi descoberto morto e o J.P. Cuenca foi dado como morto porque esse cara tinha certidão de nascimento dos documentos dele. E a partir da investigação de como esse cara conseguiu os documentos dele, quem era a esposa desse cara, o filme ele combina aspectos documentais com aspectos ficcionais. O aspecto documental é uma investigação, vamos dizer assim, do protagonista, diretor / roteirista, consultando detetives particulares, delegados aposentados, moradores da região onde o cara foi encontrado morto, tentando descobrir quem era aquele cara e as circunstâncias que levaram à morte dele e a ele ter a posse, conseguir a posse desses documentos. E é muito legal, porque nesse momento o filme me lembrou até um pouco Borá, porque o Cuenca, que faz as entrevistas e é personagem do próprio filme, ele claramente é um cara que em vários momentos ele faz perguntas ou coloca os entrevistados em situações divertidas, sem que o entrevistado pelo menos pareça saber que aquilo ali é uma espécie de ficção, de obra de ficção. Então, em um momento, por exemplo, ele vai fazer um plano funerário e o cara, de novo, a impressão que se dá é que é um entrevistado real, é o cara que realmente trabalha com aquilo, está explicando e ele pergunta, pô, mas no caso da minha morte eu posso mandar te chamar? O cara fala, não, só estou te vendendo plano. E aí ele pergunta como é que o cara quer ser enterrado e descobre que o próprio cara não tem um plano funerário. Então é divertido justamente por você ver pessoas reais sendo confrontadas por uma versão ficcional do protagonista. E paralelamente a isso, há um desenvolvimento de uma história ficcional em que o próprio Cuenca começa a ficar cada vez mais paranoico e começa de certa maneira a assumir a história daquele cara que assumiu a sua personalidade. Que para mim são os momentos mais frágeis do filme. Não funciona tão bem, não fica muito clara a proposta dele ao longo da narrativa, embora eventualmente você perceba o que ele está querendo fazer. Mas é um filme, até pela ambição da estrutura, que merece, sem dúvida nenhuma, aplausos, e pela inteligência com que ele é construído, pelo bom humor e pela ambição na sua estrutura. Esse é A Morte de J.P. Cuenca. E é isso, foram esses 3 filmes que eu vi no 10º dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.